Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Olá, eu sou o Pai Marcelo de Logum Edé. Estamos aqui com o programa Mãe Terra mais uma vez, pelos estúdios da TV Com Santos e trazendo temas e pautas maravilhosas com pessoas de extremamente conhecimento, autoridades, trazendo entretenimento, cultura, social, filantrópico, tudo aquilo que é pertinente ao dia a dia de uma sociedade. E dando continuidade do programa anterior, com a nossa queridíssima vice-prefeita Renata Bravo, ao meu convite e o meu pedido, ela retorna aqui para dar continuidade num assunto que estava maravilhoso e vai continuar melhor ainda, porque temos várias perguntas. Então, quero agradecer mais uma vez, Renata, a sua volta. Obrigada. Aqui, seu regresso. Obrigada. E dando esse tempinho dessa correria sua do dia a dia para dar continuidade num assunto que é tão pertinente, né, para a nossa sociedade. Obrigada, Pai Marcelo, por poder voltar aqui no seu programa, para a gente poder continuar a nossa conversa quando a gente fala de proteção às mulheres, quando a gente fala de mudança de cultura, de sociedade, é um tema que não tem fim, né? Então, quantos programas o senhor me permitir, estarei aqui de volta para a gente fazer essa discussão da nossa sociedade. Eu fico muito feliz. Eu e todos os nossos telespectadores, quero agradecer a todos vocês, a nossa audiência, adentrar as vossas casas para estar levando conhecimento de tantas coisas que ocorram, né, no nosso país, na nossa cidade, ocorrem aí e muitas vezes não estamos nem sabendo. Temos direitos e muitas vezes está lá o direito, né? E as coisas podendo ser resolvidas e a gente, por falta de conhecimento, acabamos não dando solução na sociedade. Bem, Renata, continuando a pergunta que eu quero te fazer, né, que fiz várias no programa anterior, a ONU instituiu o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? E com a Secretaria da Mulher, nessa função toda, como que ocorreu isso? Sim. Qual foi o trabalho que deu essa relevância, esse reconhecimento pela ONU e como chegou até vocês? Dá um pouco pra gente aí, pela Secretaria de Cidadania e Direitos dos Seres Humanos, né? Isso mesmo, né? É importante até aproveitar esse seu espaço e explicar para toda a nossa sociedade, para toda essa sua audiência. A Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos tem 7 coordenadorias. E cada coordenadoria trata de uma violação de direito. Então, a gente tem a Coordenadoria da Mulher, a Coordenadoria do Idoso, a Coordenadoria das questões raciais e do interreligioso, Coordenadoria da Juventude, Coordenadoria da Diversidade, Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, e o CADOG, que é um convênio que a Prefeitura de Santos tem com a OAB, que é para proporcionar um atendimento jurídico. E a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência vem fazendo um trabalho muito importante, na verdade, para a gente falar de inclusão. No programa anterior, nós falamos tanto de respeito às mulheres, de poder estar, das pessoas poderem ter espaço na sociedade em função da competência delas e não daquilo que as limitam, né? E a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência vem fazendo esse trabalho também e desenvolvendo políticas públicas. A gente percebe que essa questão se torna mundial. Quando a ONU se manifesta na defesa desses direitos, a gente provoca, e a gente entende isso, uma provocação para a sociedade para que a gente possa mudar nosso olhar, a nossa postura diante da sociedade que vivemos, né? Hoje a gente tem um número grande na nossa sociedade de pessoas já identificadas, laudadas das pessoas com deficiência, mas o que a gente quer? Que essas pessoas estejam inseridas na nossa sociedade e elas sejam, em primeiro lugar, respeitadas e em segundo, que elas possam ter todas as oportunidades, sempre, né? As oportunidades têm que ser igual para todos. Eu não gosto muito de dizer de uma oportunidade normal, não. O normal é a gente poder acolher a todos. Esse é o nosso normal.
e o trabalho é feito em função disso. Então a gente tem a política, por exemplo, do cadastramento dessas pessoas dentro da coordenadoria, a gente tem uma carteirinha de identificação, a gente tem o colar girassol que é usado para essas pessoas. E por que o colar girassol é usado? O colar girassol é usado para identificar deficiências não visíveis. E isso ajuda muito essas pessoas a terem autonomia para andar na rua, porque às vezes essas pessoas portadoras de uma deficiência não visível, o que acaba acontecendo? Essa pessoa é julgada pela sociedade. E a gente não quer, a gente quer fazer a inclusão. A partir do momento que ela está identificada, a gente também, enquanto sociedade, passa a aprender que essa pessoa precisa ser inserida. E o nosso trabalho vem sendo nessa discussão. Porque eu acho, pai Marcelo, que nessas violações de direitos, a gente precisa diariamente falar com toda a nossa sociedade, falar sempre com todos, para que a gente perceba e se reconstrua. Porque fazemos parte de uma sociedade que nos educou, de certa forma, com preconceitos. Né? E a gente precisa. A nossa geração vem de uma geração onde a gente precisa desconstruir. E na nossa desconstrução, fazer com que as gerações mais novas já cresçam sem preconceitos. Né? Isso é muito importante. Eu sempre falo sobre essas questões e às vezes alguns amigos e pessoas me perguntam também, né, como que eu resolvi ser ativista e militante. Né? Eu tenho um templo religioso há 37 anos e o porquê que eu consigo fazer esse tipo de trabalho e o que me leva a fazer. E aí eu conto que na minha infância, quando eu me iniciei, que eu me iniciei com 7 anos de idade, eu tive muitos preconceitos. Né? Eu perdi o primeiro ano da escola porque eu tinha que ir de branco, eu estava num momento de laço consagrado, um momento de preceito, de toda uma questão religiosa, né, com as minhas vestimentas, e os professores e as crianças não tiravam sarro, os professores não sabiam como lidar com aquilo, e eu era uma criança que eu saía chorando, porque eles queriam arrancar as coisas da cabeça, era o pano, era qualquer... Então foi o próprio bullying, o preconceito, que me fez eu trabalhar isso dentro de mim, para posteriormente, num momento mais oportuno, poder trabalhar para outras pessoas né? não passarem a mesma coisa. E olha como é importante, esse seu relato, ele é tão forte, porque se na ocasião a própria escola tivesse tido um comportamento diferente e aproveitasse desse seu momento de iniciação e discutir e apresentar para toda a comunidade, até para dizer, temos sim diferentes religiões no nosso país, graças a Deus o Brasil é um país que tem multicultural e a gente, ao invés plural, de segregar, a gente tem que aprender e nessa troca muita coisa podia ter sido aprendida. Né? O combate do preconceito, o combate dessa violência que acontece, deste bullying, precisa ser trabalhado com as crianças, precisa ser trabalhado com os adolescentes, até para entender que cada família tem uma cultura, cada família tem uma criação e isso precisa ser respeitado. Né? Você pode sim ter amigos na escola, você pode ter amigos no bairro e serem de religiões diferentes. Exatamente. Né? O que precisa é que um respeite o outro. E foi isso que me levou a ser militante, né? A trazer esse resquício, né, de infância, e no qual eu passo também a iniciar crianças e pessoas dentro do templo, que me torna um líder religioso, e preparar não só a criança, a pessoa para o que vai vir, mas preparar também o que está do lado de fora, como receber. Né? Eu fiz um trabalho há muitos anos atrás, através do Conselho da Comunidade Negra, que foi a capacitação da lei, né? Que fala sobre a história da África, e justamente era para trazer essa fala, essa roda de conversa com os nossos pedagogos, para como eles poderiam estar abordando um ocorrido nessa situação, um acontecimento desse parâmetro, e que a criança não se choque, porque eu me choquei e acabei não voltando à escola mais. Eu tive que sair do preceito, terminar tudo, voltar a botar o uniforme e passar para o próximo ano com outra turma diferente, num horário diferente, em função de uma agressão, né? Uma agressão. Em função de uma agressão.
isso continuou durante muito tempo. Mas, e me diz uma coisa, além de tudo isso, vocês têm acompanhado a diferença de todo esse trabalho que anda ocorrendo sobre essas questões que nós falamos agora, enquanto as crianças, juntamente as crianças e as famílias, isso há um acompanhamento, a prefeitura dá esse suporte, mas acompanha a evolução desse trabalho, sim. Os resultados? Sim, é importante também a gente poder pontuar aqui nesse momento dessa nossa conversa que o trabalho nunca é, principalmente no acolhimento dessas famílias, nunca é de uma secretaria só. A gente volta a falar, como falamos no programa anterior, de uma transversalidade no acompanhamento. Porque essa criança que é identificada, certamente, ela está na nossa rede municipal de ensino, ela está na rede municipal de saúde, ela transita por outros serviços na prefeitura e a gente precisa cada vez mais ter este mapeamento dessas pessoas, porque eu sempre digo que os números são muito frios. Quando a gente indica, quando a gente identifica número de pessoas com deficiência na cidade, número de mulheres agredidas, os números são frios, eles não relatam a emoção de cada caso, né? Mas os números nos ajudam muito a desenvolver as políticas públicas na nossa cidade. A gente passa, por exemplo, as políticas públicas que são desenvolvidas para as mulheres, todas são feitas através de números. Santos é uma das cidades mais femininas do estado de São Paulo. Santos tem um número de 68 mil mulheres, que as mulheres são arrimo de família. Então, a gente tem números fortes que nos indicam que a política pública voltada para a mulher precisa ser feita na nossa cidade. E a partir daí, com diversas temáticas, né? Então, esse acolhimento de famílias, acolhimento das pessoas, por exemplo, no caso que estávamos falando das pessoas diagnosticadas com alguma deficiência, a gente precisa sim ter esses números contados, até para ter uma efetiva contagem dos resultados aplicados pelas políticas públicas. Então, eu quero perguntar para a Renata, né, Renata? O Rogério, ele mostra muito que ele está muito voltado à diversidade de fato e efetivamente trabalhando em cima sobre isso. E uma das questões que é muito comum em nosso país, e agora está até a nível mundial mais ainda, que temos visto, né, pela televisão, até pessoas famosas, porque geralmente os famosos é que aparecem mais, acabam gerando mais polêmica, né? Mais isso contando daqueles que não são, né? Os anônimos, você sabe que ocorre a cada segundo, a cada minuto. Sobre a questão da religiosidade e a questão racial. E eu tenho visto que o nosso prefeito tem dado muito ênfase também, né? Em toda a questão da diversidade, mas essas duas pautas têm sido muito importantes. Eu queria que você citasse para os nossos telespectadores quais são os projetos de políticas públicas mais recentes e que a gente pode estar dando um destaque, que eu sei que ele tem diversas coisas que ele vem fazendo juntamente com você, presente em todas. Passa para o nosso pessoal aí que eles querem muito ouvir. Bom, a gente, quando o prefeito faz a criação da Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, um dos departamentos que passa a ser responsabilidade da Secretaria é o Departamento de Articulação. Esse Departamento de Articulação, eu entendo que ele é fundamental porque ele tem relação, passa por ele, né, um relacionamento com todos os conselhos municipais existentes no município. Já temos quase 39 conselhos municipais hoje aqui no município. Que faz a grande diferença, Faz. Né? Então, ter um relacionamento próximo e alinhado com os conselhos municipais passa a ser não um desafio, mas passa a ser desafiador tê-los cada vez mais próximo. Por que eu digo desafiador? Porque eu sempre digo que eu gosto muito de ter a sociedade próxima de nós e não para que sejam concordantes com tudo que nós estamos fazendo, não. Mas quando a gente traz a sociedade para próximo de nós, de uma forma respeitosa, de uma forma agregadora, a gente consegue ouvir, inclusive, as coisas que as pessoas não concordam com o que a gente está fazendo. E isso é extremamente rico, quando você tem a capacidade de escutar pessoas que discordam de você, até para você repensar o que você está fazendo, ou até também para você ter a oportunidade de apresentar as justificativas e os motivos que levaram para tomar essa decisão. Ou se aprofundar, né, melhor exatamente. naquilo. E quando a gente tem espaço para justificar as nossas decisões,
eu percebo que mesmo as pessoas que discordam conseguem entender os motivos que nos levaram a tomar essa decisão. E isso é o amadurecimento de uma sociedade. Então, falando neste departamento e no desafio que é, porque isso é um desafio, esse amadurecimento da sociedade é um desafio, mas a gente passa principalmente a ter contato com os conselhos de direitos. E esses conselhos, por exemplo, a gente teve a criação do Fundo Municipal do Conselho da Comunidade Negra. Sim, foi uma luta isso, é verdade, A gente teve a criação do Fundo Municipal do Conselho da Mulher e a gente está tramitando com o Fundo Municipal do CONDEF, da pessoa com deficiência. Então, poder fazer a discussão de fundos municipais, onde a gente tem a possibilidade de arrecadar recursos, e estes recursos são destinados a temas voltados para cada fundo, isso é enriquecimento da sociedade. É um enriquecimento de projetos sociais que atendam aquela temática. E que eles mesmos sabem, né, a grande profundidade de cada projeto e necessidade. A necessidade. Então, a necessidade vem diagnosticada do grupo que faz o conselho, que normalmente é 50% da sociedade civil, 50% do governo. Então, isso eu enxergo e tenho muita esperança que cada vez mais a gente possa estar com conselhos atuantes, eu digo que fervendo nas ideias, nas propostas e que esteja sempre em participação com o governo, né? Sim. A gente vem de uma pandemia onde as pessoas ficaram extremamente mexidas, onde as pessoas questionaram muito o seu papel, até muitas intimamente voltaram a refletir o que era a sua missão de vida, qual era a sua participação na sociedade, e eu entendo que a participação do Conselho, nesse momento, é fundamental. Eu digo sempre para as pessoas que... E olha, desculpa, e uma transformação importante, nós tínhamos uma comissão da diversidade, e agora a gente também passa, o prefeito sancionou recentemente a lei que cria a comissão municipal, o Conselho Municipal da Diversidade, e agora no mês de junho, certamente esse conselho toma posse como a sua primeira gestão. Então isso é um ganho também fundamental. Fundamental, é verdade. Eu digo que a diferença do governo hoje tá mais a ouvir a sociedade, como nos conselhos. Os conselhos hoje podem estar tendo esse acesso mais direto, sociedade civil, que eu digo, né? Porque as secretarias estão ali para opinar, agregar, mas a necessidade dos representantes da sociedade civil, eles trazem da própria dificuldade, que é o que eles vivem. Então eles trazem para dentro do conselho esses temas e essas pautas, aonde que o governo, né, do Rogério, e juntamente com você e toda essa equipe, vocês dão esse acesso, né? A sociedade falar. Eu quero ouvir a sociedade. Temos os representantes da secretaria que compõem também como conselheiros, mas são gestores, são servidores, né? Mas a sociedade, ela tá ali, ela pega o ônibus, ela vai lá, ela tenta, porque a última alternativa dela é querer ir num espaço onde ela tem fala e voto e direito. A gente conversa e a gente volta na questão do respeito, né, Marcelo? Verdade. Quanto que é importante essa palavra, o respeito, dar dignidade ao trabalho das pessoas, exatamente isso. Quando a gente vai para um conselho, a gente sabe que as pessoas vão trazer relatos de vivências, e normalmente é importante dizer às pessoas que estão acompanhando aqui seu programa que a partir do momento que uma pessoa tem uma cadeira num conselho municipal, ela não é só dela. A fala não é só dela. Ela representa. Ela representa um grupo, ela representa uma instituição, ela representa uma entidade, e essa aí é muito potente. Quando se dá respeito nessa fala, não tem a menor dúvida de que a discussão criada ali, concordando ou não, é uma discussão muito rica. É uma coisa que eu venho notando desde do governo do Paulo, né? Que tem crescido, e agora com o governo Rogério, com você, e quando as pessoas, eu vou para outras cidades, viajo muito às outras cidades, as pessoas falam assim: nossa, o senhor consegue estar sempre? Eu não, juntamente com um grupo
né, da sociedade civil organizada, representantes de lideranças de cada segmento. O nosso governo, ele nos dá o direito de nos ouvir e providenciar dentro da medida do possível e da legitimidade. É isso que acontece. Exatamente. E eu faço infelizmente na cidade de vocês ainda não aconteceu. Começa a se espelhar em Santos, levar as temáticas de Santos. Faço uma observação com relação aos líderes religiosos, de qualquer religião. Eles representam a sua comunidade. Eles representam os filhos que estão ali. Então, tenho absoluta certeza que enquanto você nos traz uma fala sua, não é Pai Marcelo que está falando. Está representando a sua comunidade, como qualquer outra liderança religiosa, quando fala questões, às vezes, do nosso dia a dia. Uma calçada, um ponto de ônibus, a policlínica, ou um conceito mesmo de sociedade. A gente vai dos exemplos menores aos conceitos maiores. E eu vou lhe falar ainda mais profundamente, Renata, não somente a questão religiosa, não precisa necessariamente ser da religião, mas o líder religioso, principalmente das matrizes africanas, ele tem um peso muito grande sobre a questão, até da questão raça, da raça negra, porque por mais que a pessoa não mas ela se identifica como negro, ela luta sobre a questão racial, ela sabe que respeitar o líder da raça negra é um peso muito grande, porque ele absorve todas as demandas, o que ocorre em toda a aldeia que chamamos, né? Então, ele quer contemplar a todos de uma certa forma, na medida do possível. Então, ele absorve tudo aquilo e quando ele tem um poder de fala e oportunidade de falar, ele não está falando por ele está falando por uma gama de pessoas da raça negra, independente de ser da religião da Umbanda, do Candomblé, das matrizes africanas. Isso é um diferencial que eu noto em algumas outras religiões, né? Outras também têm esse mesmo peso, mas são adeptos. A nossa não. Muitas vezes são simpatizantes. Haja visto a procissão de Iemanjá, que muitas pessoas não são da religião, mas estão ali. Mas estão prestigiando. Apreciar ali, sentirem um movimento popular, um movimento cultural. Acho que a procissão de Iemanjá, ela traz muitas coisas para nós, né? E ali a abertura das pessoas estarem ali traz tanta potência, traz tanto respeito, que é como você bem disse, muitas pessoas não pertencem à religião, mas tem um respeito pela tradição, tem um respeito pela festa e principalmente tem um respeito pelas pessoas que participam do grupo. É verdade, e a procissão de Iemanjá, eu estava falando outro dia, uma pessoa sobre até a questão do nosso palco. O nosso palco é sagrado, porque todas as pessoas que vão lá e tem um trabalho maravilhoso e se coloca naquele palco, dali começam a surgir grandes oportunidades. E eu digo que o palco é de mãe, é da energia dos orixás, Iemanjá é a personificação do mar, das águas, e as energias da natureza acabam contemplando todo mundo que vai ali com respeito e de coração aberto, independente da religião, mas vai ali contemplar aquela reunião que é um momento único, histórico, que mostra que todos estão no mesmo patamar, que todos somos iguais e que todos podemos se amar mesmo com a diversidade em qualquer sentido. Exatamente. Além disso, também temos que falar também os festivais que andam acontecendo aqui em Santos, pela revitalização que está ocorrendo na cidade. Fala um pouco para os nossos telespectadores sobre isso. Sim, né? O prefeito... Eu tenho já dito para fora de Santos que Santos já está belíssimo, né? Olha, vocês não conhecem mais o centro, tá uma coisa, tem uma marina igual na Europa, quando eu estive lá, e realmente eu vi a maquete. Não, eu acho que a proposta que o prefeito Rogério Santos vem trabalhando para a revitalização do centro, ela é uma proposta intensa e verdadeira. Nós iniciamos, porque, como eu disse, iniciamos o governo numa pandemia, então, tão logo foi possível, começamos a reunir as pessoas aqui no centro, né? Então, é a promoção do Festival do Café, a festa portuguesa que acontece, o Festival Geek. Festival Geek, no ano passado, reuniu mais de 80 mil pessoas aqui no centro, nos 5 dias de festival. Então, fomentar esses eventos aqui no centro, certamente
certamente tem atrações culturais, mas também beneficiou o comércio local, beneficiou os restaurantes, os bares que estão aqui no centro. Então a economia começou a girar. Só que só isso não basta. O prefeito então está fazendo algumas revitalizações, como a Praça Barão do Rio Branco e o Boulevard da Rua 15. O prefeito já iniciou conversas sobre habitação no centro, porque as pessoas precisam voltar a morar aqui no centro, porque aqui é um lugar viável de habitação. E por último, com essa última notícia em que o prefeito deu com relação ao Porto Valongo, que é um projeto tão esperado nosso, e que agora de fato vai acontecer, porque de verdade a prefeitura recebeu a concessão da área, que é uma área do governo federal. Então a prefeitura já recebeu essa concessão e a iniciativa privada vai fazer a construção. O prefeito vem avisando aí a todos que em julho do ano que vem ele já faz a entrega dessa obra e vai ser um novo espaço. E eu acho que o centro histórico, não tenho a menor dúvida, vai ter um grau, e a partir desse local acho que outras propostas também virão, né? A longo prazo, porque essa revitalização tão esperada não vai acontecer da noite para o dia, claro, mas o passo inicial dessa revitalização já acontece no ano que vem, e aí dar espaço para outras propostas virem também para o centro. Eu fiquei muito feliz, tenho falado muito com meus amigos onde eu estava em São Paulo, falei sobre isso, falei sobre que ele tem criado espaços onde todas as etnias vão poder estar ocupando de alguma forma, sobre empreendedorismo, e isso traz a toda a gama, principalmente a questão do porto, né, que temos os navios, né, de turista, que antes as pessoas subiam para São Paulo para se divertir no tempinho que tinham, né, entre um espaço de embarcação. Ao descer do navio, eles não usufruíam da nossa cidade. E agora vamos poder fazer isso. Sim. Renata, eu só tenho a agradecer essa rica conversa. Gente, olhem e assistam o programa anterior, que está espetacular tanto quanto esse. Quero agradecer sua vinda. Infelizmente, o nosso programa é curtinho, mas é de grande conteúdo. Mais uma vez, ao nosso querido Rogério Santos, mando um abraço a toda a prefeitura, a toda essa equipe maravilhosa que sempre está aí nos atendendo, a mim e a qualquer um que queira. Obrigada, muito obrigada. E essa pessoa maravilhosa e iluminada que você é, Renata, desejo felicidades, viu? Obrigada. E que tudo de melhor vem acontecer cada dia, porque você é uma mulher iluminada. Muito obrigada. Esteve na colocação da estátua de Iemanjá, a única estátua negra, né? Com referência à religião de matriz africana, mas também a questão racial, que foi colocada em Santos, e você estava ali nos dando a honra de colocá-la. Obrigada. E ali eu sei que eu senti uma energia que essa vai ser uma das grandes representantes para a grande modificação e acrescentar coisas que Santos precisa e pode fazer. Sim, muito obrigado pela sua agradeço. vinda. Agradeço em nome do nosso prefeito Rogério Santos. Eu acredito que sem ele dar essa oportunidade, o nosso trabalho não estaria acontecendo, mas como ele bem diz, ele não consegue fazer nada sozinho, né? É toda uma equipe que tem junto, uma equipe de secretários, uma equipe de governo, e que nos ajuda muito a colocar essa cidade adiante, uma cidade linda. A gente vive numa cidade lindíssima, somos bairristas sim, amamos a nossa cidade e queremos vê-la cada vez melhor. E privilegiada até na geografia, porque quando tem as outras procissões de Iemanjá, as pessoas falam: ai, pai Marcelo, a gente gostaria de ter tanto a Edgar Perdigão, a ponte, né, para trazer, mas é só Santos. Eu falei, mas vai valer do mesmo jeito, da forma que vocês fazem de coração, e é aquilo que o Orixá determinou, né? Muito obrigada, viu? Obrigada por esse espaço, obrigada pela conversa. Sempre que precisar e puder, estou à disposição para que a gente volte a falar de assuntos da nossa cidade. Isso é maravilhoso, obrigada. Muito obrigado. Gente, quero agradecer também ao meu querido Felipe, lá da Floricultura Gardênia, que sempre nos manda, nos presenteia com essas flores lindas. Meu querido João, meu amigo, que é o produtor de sapatos, a Onira, esses sapatos lindos, né? Africanizados, né, estilizado. Quero agradecer essa equipe maravilhosa que sempre estão fazendo belíssimos trabalhos aqui, a Gisele, o Reale e ao Marcelo, meu querido Rogério, lá do nosso terreiro, que é meu assessor, que está um pouco afastadinho, mas está se recuperando para voltar à tona. E a todos vocês que dá essa grande audiência e olha sempre para o nosso lado mais melhor que podemos fazer. E gente que a gente traz para
está contribuindo com a nossa sociedade. É muito importante. Fiquem com os orixás, com a bênção do universo, e que o universo sempre nos abençoa, hoje e sempre. Até o próximo programa. Axé. Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe.